E eu quero falar também de tudo que envolve essa tensão, que é o tarifaço contra o Brasil, que deve passar a valer a partir de 1º de agosto. O ministro Fernando Haddad afirmou hoje que o governo planeja algum tipo de auxílio às empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Vamos entender essa ideia com a Janaína Camelo, que está de volta. Conta aí, minha amiga. Pois é, o ministro Fernando Haddad, ele falou isso inclusive durante uma entrevista coletiva à Rádio CBN, Evandro. E ele disse que vai apresentar nessa semana ainda, não disse qual dia exatamente, mas vai apresentar ainda nessa semana ao presidente Lula quais são as alternativas ali que a equipe econômica está estudando com relação ao auxílio financeiro àqueles empresários que vão acabar se prejudicando com essa tarifa de 50% ali colocadas em cima dos produtos brasileiros, né, que chegam aos Estados Unidos. O ministro, ele deu um exemplo do caso do Rio Grande do Sul, Evandro, quando houve as enchentes, né, ali no Rio Grande do Sul, e houve um auxílio ali direto do Tesouro, linhas de crédito aos prejudicados, ao setor empresariado ali, que foi prejudicado pelas enchentes. A gente vai ouvir um trechinho do que o ministro Fernando Haddad disse hoje. Numa situação como essa, de agressão externa injustificável, o Ministério da Fazenda se prepara para, conforme eu disse, para todos os cenários. Então, nós temos plano de contingência para qualquer decisão que venha a ser tomada pelo presidente da República. Mas eu insisto em dizer, o Brasil jamais saiu e jamais sairá da mesa de negociação, porque não há compreensão da nossa parte de que essa situação perdure para benefício mútuo, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Pode ser que nós tenhamos que recorrer a instrumentos de apoio a setores que injustamente estão sendo afetados, e são setores que têm relações de décadas com os Estados Unidos. Na hora de blindar seu carro, confie na tradição de quem já está há mais de 25 anos protegendo você e sua família. A Totality utiliza a mais alta tecnologia em blindagens e o que há de mais moderno no mundo. Vidros com garantia de 10 anos contra delaminações. Ligue para 3702-1133 e acesse totality.com.br e @totality.blindados nas redes sociais. Desacelere, seu bem maior é a vida. Então, o que o ministro disse, que deve haver um plano de contingência, né, que não pode chegar aí no dia 1º de agosto sem nenhuma resposta. Evandro. Agora, Janaína, o ministro também falou sobre as negociações. E ele, por enquanto, descarta a possibilidade de retaliação. O negócio é sentar à mesa e permanecer lá até sair uma negociação? Pois é, ele vai na mesma linha ali do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Ministro ali de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que está em negociação com empresários, porque o governo federal, o presidente Lula, disse que não quer nenhum tipo de retaliação sem antes conversar com os empresários e negociar isso tudo com os Estados Unidos. Então, foi exatamente isso que o ministro Fernando Haddad disse que o Brasil não vai sair da mesa de negociação. Ele disse que o presidente Lula, a determinação do presidente Lula é dizer que o governo federal não deu nenhuma razão para sofrer esse tipo de sanção e que o Brasil está longe de ser um problema para os Estados Unidos. A gente vai ouvir também mais um trechinho da entrevista que ele concedeu hoje. A determinação do presidente Lula é que nós não demos nenhuma razão para sofrer esse tipo de sanção, uma verdadeira sanção que nós estamos passando, e a orientação dele é o seguinte: presidente Alckmin, vice-presidente Alckmin, Ministério da Fazenda, Itamaraty, nós estamos engajados permanentemente. Mandamos uma segunda carta proposta na semana passada, em acréscimo à de maio, da qual nós não obtivemos resposta até agora, mas nós vamos insistir na negociação comercial. O ministro da Fazenda também disse, Evandro, que essa medida de Donald Trump vai acabar prejudicando também os Estados Unidos, os cidadãos dos Estados Unidos, com o carecimento de alimentos, como de café, de suco de frutas, por exemplo. Ele também fez crítica à família Bolsonaro nessa entrevista. Ele disse o seguinte, que o Brasil está com um problema específico, abre aspas, que é o fato de que tem uma família no Brasil com algum prestígio na sociedade concorrendo contra os interesses nacionais. Fecha aspas, essas foram as declarações do ministro da Fazenda. Evandro. Pois é, Janaína Camelo, obrigado pelas informações. Em outro momento, o ministro da Fazenda também já disse que discorda do fato de um patriota
em vez de sacrificar pela sua pátria, sacrificar a pátria por si mesmo, fazendo essa crítica também a Jair Bolsonaro. Eu quero tocar no ponto primeiro da possibilidade de auxílio para os setores que serão mais prejudicados por esse tarifaço imposto por Donald Trump e que tudo indica deverá começar no dia 1º de agosto. Se vai ser de 50%, eis o mistério. Pode aumentar, pode diminuir a partir das negociações que acontecerem ao longo desta e da próxima semana. Mas várias autoridades americanas já confirmaram que sim, a partir de 1º de agosto, tarifas para vários países que foram sancionados recentemente por ou pelos Estados Unidos. Você acredita que auxílio a esses setores seja a melhor opção diante de um orçamento já bastante apertado, de uma dificuldade que esse governo já está enfrentando para organizar as contas públicas, hein, Alan Gani? Olha, Evandro, eu sou contra. Por quê? Primeiro, como você bem colocou, a gente já tem um problema de contas públicas. Ou seja, quando a gente fala em auxílio, em subsídio, quem é que está pagando essa conta? É a própria sociedade brasileira. Ou vai pagar com imposto, ou vai pagar com mais endividamento, diga-se, pagar com mais taxas de juros, porque aumenta o endividamento, aumenta o risco, aumenta a taxa de juros. E tem um outro agravante. A partir do momento que você deu um subsídio, Evandro, você não tira mais. Essa é uma verdade no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil. Você deu subsídio, você não tira. Tem um economista que eu gosto muito, que é o Gordon Tullock, que ele fala exatamente isso, né? O grande mal do subsídio, além de tudo que a gente já sabe, de afetar contas públicas, etc., mas é a dificuldade depois de você tirar esse auxílio. Porque com uma certa razão o setor vai falar o seguinte, olha, a gente agora ficou dependente desse subsídio, né? Anabolizado com o subsídio. E se a gente tirar, vai ter perda de renda, de emprego. Portanto, o argumento é até verdadeiro, mas o subsídio cria uma grande distorção. Sou contra. Bruno Musa, você também concorda aqui com o Alan Gani e entende que haveria outra forma de se articular isso em vez de partir para uma possibilidade de auxílio a esses setores? Vamos lá, eu vou tentar ser o chato aqui também, no bom sentido, como o Alan fez. O que ele falou de subsídio funciona para a frase que eu falei na semana passada, que não existe nada mais permanente do que o imposto temporário. Para subsídio funciona exatamente igual. E tem um problema que vai mais a fundo. Quando nós criamos subsídios, ajudas, tudo isso tem alguém financiando por trás. Normalmente é o setor público que já está com recurso escasso. E tem um ponto que a gente jamais fala, ou poucas pessoas falam. Quando você ajuda alguém anabolizando, como o Alan falou, você cria ineficiências que podem permanecer ineficientes, porque ele sabe que sempre vai ter uma ajuda de recurso público. Então, o que o subsídio faz, no fundo, é tapar o sol com a peneira, fazer uma colcha de retalhos e permitir que empresas ineficientes, ou seja, que não entregam o que o consumidor demanda, continue existindo. Às custas de quem? De todos nós. Então, com orçamento escasso, com dinheiro faltando, a gente direciona mais dinheiro para quem é ineficiente em muitos dos casos. Então, tudo isso significa que os setores que são privilegiados estão surtindo um efeito de permanecer ineficientes e quando esse subsídio em algum momento sai, grande parte das empresas vai quebrar, porque o subsídio leva a alocações ineficientes do capital. Completamente distorcido a economia como um todo. É como se você estivesse recebendo incentivo por praticar algo ou produzir algo que não é demandado pela sociedade. Não faz o menor sentido. E a gente aqui discute isso, mas não discute a verdadeira causa do porquê estamos passando por isso, que volta tudo do que nós falamos na parte dos BRICS. Então, a gente esconde quem causou o problema usando o dinheiro de todos para solucionar um problema que eles mesmos criaram.